nossa resolução de questões de hoje, nós vamos falar de noções introdutórias do direito administrativo, vamos tratar um pouquinho também sobre regime jurídico administrativo, como isso pode cair na sua prova, como esses assuntos aparecem, então, no concurso público, e vamos dar uma olhadinha, então, o que tem de importante para o concurso a respeito das noções introdutórias do direito administrativo e do regime jurídico, então, administrativo. Vamos dar uma olhadinha, então, alguns assuntos importantes. Com certeza, esse tema cai na prova e pode cair, então, no seu concurso. Olha lá. Considerando as afirmações abaixo, assinale ou analise as assertivas. Então, considerando as afirmações abaixo, analise as assertivas. A Constituição Federal elenca, em rol exaustivo, os princípios regentes da administração pública. Repito, a Constituição Federal elenca, em rol exaustivo, os princípios que compõem, então, ou que são regentes da administração pública. Será que esse rol é mesmo taxativo, gente? Claro que não. Esse rol exaustivo, não. Esse enunciado tá falso. Vamos à próxima, então. Olha lá. Como expressão da supremacia do interesse público sobre o privado, a administração pública pode constituir terceiros em obrigações a partir de atos unilaterais. Olha lá, como expressão da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, o princípio que está em jogo aqui é a supremacia do interesse público. A questão diz: a administração pode constituir terceiros em obrigações a partir de atos unilaterais. Será que pode? Vamos pensar. A administração diz que de agora em diante, na Avenida X, é 60 km por hora. Este é um ato lateral. Ela baixa um ato dizendo, de agora em diante, na Avenida X, 60 km por hora. Todos vão ter que obedecer? Vai constituir para terceiros uma obrigação de não ultrapassar a velocidade? Com certeza. A administração pode fazer isso? Pode. É possível, sim. E esse enunciado, então, é verdadeiro. Essa está correta. Então, o item 1 está falso, o item 2 está verdadeiro. E vamos, então, à nossa próxima questão. Olha só. Assinale a alternativa correta. Princípios de direito administrativo devem ser levados em consideração para efeito de decisão judicial. Repetindo, então, princípios de direito administrativo devem ser levados em consideração para efeito de decisão judicial. Apenas, e olha o perigo, apenas quando a lei for omissa após o recurso à analogia e aos costumes. Senhores, direito administrativo é lei ou é lei mais princípio? Digo, é regra ou é regra mais princípio? Fernanda, é regra mais princípio. Eu só aplico o princípio quando a lei for omissa? Não. Eu só aplico o princípio após analogia e costume? Não. Não existe esta ordem. Portanto, o enunciado aqui está falso. Esse enunciado é falso. Deixa sempre um espacinho aqui nessa questão para a gente poder colocar as alternativas. Está muito apertado, tá bom? Então, esse enunciado aqui, ó, falso. Vamos à próxima. Desconsiderar princípios de direito administrativo não implica ofensa à ordem jurídica, desde que haja disposição legal que, enquanto regra geral aplicável ao caso, possa servir de fundamento para a decisão a ser proferida. Senhores, cuidado. A ofensa a princípio, desconsiderar princípios do direito administrativo, não implica ofensa à ordem jurídica. Claro que implica. Lembre-se, hoje a legalidade é em sentido amplo. Legalidade em sentido amplo significa tem que ter obediência à lei e tem que ter obediência às regras e princípios constitucionais. Então, contraria a princípio, contraria a ordem jurídica? Sim. Então, esse enunciado é falso, porque ele traz aqui o não, né? Não implica ofensa à ordem jurídica. Então, esse enunciado também está falso. Então, letra B também é falsa. Vamos à letra C. Princípios do direito administrativo expressos na Constituição da República são hierarquicamente superiores a quaisquer outras regras jurídicas, sejam elas constitucionais
ou não. Senhores, não há hierarquia, não há superioridade. O que existe é a ponderação dos interesses, a teoria da ponderação dos interesses. Então, dizer que os princípios expressos na Constituição são hierarquicamente superiores a quaisquer outras regras jurídicas, sejam constitucionais ou não, esse enunciado é falso também. E vamos à próxima letrinha, letra D. Em direito administrativo, princípios jurídicos têm caráter prescritivo, condicionam o exercício de competências discricionárias, são úteis no processo de interpretação dos atos normativos em geral e se prestam a comatação de lacunas, a solução de lacunas. Acho que a palavra aqui está errada. Olha lá, então. Vamos, então, por partes. Em direito administrativo, os princípios têm caráter prescritivo. Então, eles têm lá o seu caráter, a sua aplicação prescritiva. Lembrando mais, condicionam o exercício de competências discricionárias, com certeza. Então, competência discricionária é onde tem liberdade, onde tem conveniência e oportunidade. Tem que observar princípio? Tem. Eles são úteis no processo de interpretação? Sim. Então, eles prestam a solucionar as lacunas? Sim. Esse enunciado é verdadeiro. Então, esse enunciado é verdadeiro. Essa é a alternativa correta. E vamos à última. O direito administrativo é composto por princípios e regras, como espécie de normas jurídicas, consubstanciam prescrições diferenciadas, conquanto dotadas do mesmo grau de generalidade e abstração. É óbvio que não, gente. Princípio e regra têm o mesmo grau de abstração? Não. Princípio e regra têm o mesmo grau de abstração? Não. Regra é concreta, princípio é abstrato, portanto, não tem o mesmo grau de abstração. Aqui o enunciado está falso. Então, a letra certa aí é a letra D de dado. E vamos à próxima. A próxima, gente, é adaptada porque nós retiramos só o que interessava a essa matéria, tá bom? Então, olha lá. A administração pública pode comprometer direitos fundamentais sob a justificativa de concretização do princípio constitucional da eficiência em uma chamada ponderação dos interesses. E aí, verdadeiro ou falso? Olha lá, a administração pública pode comprometer direitos fundamentais sob a justificativa de concretização do princípio constitucional da eficiência. Me desculpe, mas comprometer direito fundamental já não é eficiente, né? Se eu comprometo o direito fundamental, já não tem eficiência. Na chamada ponderação dos interesses, eu posso? Eu posso jogar fora um direito fundamental com a desculpa de ser eficiente, com a justificativa de concretizar uma eficiência? Me desculpe, isso aqui está falso, porque concretizar eficiência não pode ser jogar fora direito fundamental, porque ser eficiente é respeitar os direitos previstos no nosso ordenamento jurídico. Portanto, esse enunciado também está falso. E vamos à próxima questão. Olha lá. Próxima questão também é adaptada, porque nós só tiramos a parte da aula de hoje. Sempre que a administração pública estiver envolvida em relações jurídicas, sejam elas de direito público ou de direito privado, o interesse da administração pública deverá imperar, pois ele sempre se sobrepõe ao interesse privado. Senhores, e aí? Vou de novo. Sempre que a administração pública estiver envolvida em relações públicas ou privadas, sejam elas de direito público ou de direito privado, o interesse da administração deverá imperar, pois ela sempre se sobrepõe ao interesse privado. Senhores, primeiro, começou com sempre. Primeira coisa que matou. Então, primeiro, nas relações públicas, eu posso até pensar em administração sobrepondo. Nas relações privadas, não tem que pensar nisso. Mas o interesse que se sobrepõe é o da administração ou é o interesse público que está em jogo? Senhores, lembre-se, aqui o que nós precisamos é de interesse público. Interesse público. Não o interesse da máquina, não o interesse necessariamente da administração, mas é o interesse
público. Então, cuidado. Nas relações públicas e privadas vai ter diferença, né? Se a relação é de direito público ou se a relação é de direito privado. E mais do que isso, o que se sobrepõe aqui é o interesse público que deverá imperar, então, pois ele sempre se sobrepõe ao interesse privado. Cuidado, se o interesse ou se a relação for privada, não tem essa preocupação. Então, a preocupação é quando a relação é pública, é de direito público, tá certo? Mais uma aí. O princípio da supremacia do interesse público decorre da posição privilegiada dos órgãos e entes públicos encarregados da preservação do interesse público. Essa está verdadeira, né? O princípio da supremacia do interesse público decorre da posição privilegiada de órgãos ou entidades encarregadas em preservar o interesse público. É o interesse público que está em jogo, então esse enunciado está correta, essa é verdadeira. E a gente fecha nossa lista. Os princípios de direito administrativo são mandamentos de otimização. Portanto, sua aplicação só é possível quando deles decorrerem consequências favoráveis ao direito administrativo. É isso, gente? Um princípio só é aplicado quando ele produzir efeito favorável? Claro que não. Pelo contrário, né? O princípio tem que ser aplicado em qualquer caso. Então, são mandamentos de otimização. Sua aplicação é possível quando eles decorrerem consequências favoráveis? Isso é falso, gente. Nada disso. O princípio vai ser aplicado sempre, favorável ou não à sua consequência. Bom, com isso, nós encerramos os trabalhos por hoje. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Até mais!